Draco, como você está aqui? Astoria engasgou assim que ela recuperou a consciência. Ela estendeu a mão e tocou seu lado com cuidado, enquanto se encolhia para trás na cadeira. Eu tive que aparatar pela Europa por sua causa, disse ele em um rosnado baixo. A raiva em sua voz era palpável. Hermione olhou fixamente. A aparição transcontinental era quase impossível. Era necessário pular tantas vezes que uma pessoa exauria sua magia e precisava parar, ou uma quantidade tremenda de concentração que era praticamente impossível sobreviver. A maioria das pessoas que saltou em mais de alguns países se estrangulou até a morte. Se Malfoy realmente aparatou até agora, ele deveria estar quase morto de exaustão mágica. Nesse caso, não era de admirar que a mansão tivesse tremido. O poder e a concentração para realizar esse salto com sucesso explodiriam como uma onda de choque de um estrondo sônico. Provavelmente havia um quarto na mansão que havia sido reduzido a farpas. Isso é completamente impossível, gaguejou Astoria. Subestimando seu marido, Tori? Ele disse em um tom friamente assassino. Não muito esposa de você. Oh, você está aqui por minha causa? A voz de Astoria era cruel. Não, você não está. Você está aqui por causa daquela sangue ruim. Você me azarou. Você me jogou contra a parede. Você assassinou Graham Montague por causa daquela sangue ruim. Sim, eu fiz, disse Malfoy. Eu fiz todas essas coisas porque ela é o último membro da Ordem da Fênix. Isso significa que ela, ao contrário de você, é importante. Infinitamente mais importante do que você. Consideravelmente mais importante do que Montague. Você sabia que o escuro senhor atrás diante dele regularmente para inspecionar suas memórias? Os olhos são bastante úteis para realizar a legilimência. Astoria empalideceu e Malfoy continuou falando em sua voz fria e mortal. Eu tentei ser paciente com você, Astoria. Estou disposto a ignorar seu comportamento indecente e interferências mesquinhas, mas lembre-se de que, além de ser um tanto decorativo, vocês são inúteis para mim. Se você chegar perto dela novamente, ou falar com ela, ou usar seu status como a senhora desta mansão para quebrar qualquer uma das minhas proteções, eu vou matá-la. E eu farei isso lentamente, talvez no decorrer de uma ou duas noites. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Saia, saia, da minha visão. Astoria deu um soluço de pavor e fugiu da sala. Malfoy respirou fundo por vários segundos antes de se virar para Hermione. Ele se aproximou dela lentamente, então se ajoelhou e ergueu seu rosto para olhar em seus olhos novamente. As pupilas são de tamanhos diferentes, disse ele após um momento. Depois de aplicar a essência de ditâmino, mandarei chamar um especialista para ver se há mais alguma coisa a ser feita. Hermione olhou para ele. Você não precisa dos meus olhos para fazer legilimência, disse ela com uma voz dura. É mais fácil assim. Não importa se eu sou cego de um olho. Ela sentiu os dedos em seu rosto estremecerem levemente e sua mandíbula se apertou. Eu considero uma questão de conveniência, disse ele após uma batida. O polegar dele passou levemente pela bochecha dela enquanto ele continuava a estudá-la. Ela olhou para ele. Ele parecia abatido, mas talvez só parecesse assim por causa de como a visão dela estava turva. Como você aparatou da Romênia? Ela perguntou. Ele deu um sorriso cansado. A habilidade veio como um elogio do Lorde das Trevas. Embora eu não acredito que ele tivesse qualquer ideia na época. Era uma punição. Hermione franziu as sobrancelhas. Ela não tinha ideia de que tipo de punição poderia ter o efeito colateral de permitir a aparição intercontinental. Algum tipo de magia negra horrivelmente obscura. Que tipo de maldição? Não foi uma maldição, foi um ritual e não um que eu queira discutir, disse ele, interrompendo abruptamente. Como você sabia que eu conhecia os feitiços? Ela disse quando ele continuou olhando para ela. Você era um curandeiro. Ele encolheu os ombros. Se eu tivesse aparatado você nos sentimungos, presumi que a pressão teria destruído seu olho. O tempo era essencial. Onde você aprendeu a curar? Ela perguntou, pensando em todos os feitiços e diagnósticos que ele conheceu imediatamente. Um sorriso afetado apareceu no canto de sua boca. Fui general durante anos. Fui aprendendo coisas ao longo do caminho. Era uma habilidade óbvia de desenvolver. Nem para todos. Hermione havia tentado em várias ocasiões ensinar aos membros da Ordem mais do que feitiços básicos de cura de emergência, mas a maioria deles relutou em aprender muito além de Pesque. Sim. Bem, eu estava do lado vencedor. Obviamente fizemos melhores escolhas estratégicas, disse ele com uma voz fria enquanto retirava as mãos. Era um feitiço de diagnóstico incomum que você conhecia,
disse Hermione, ignorando o comentário dele. Foi uma longa guerra. Ele ainda estava ajoelhado na frente dela. Hermione olhou para seu colo por um minuto. Então olhou de volta para ele. Havia uma dor de cabeça começando a se desenvolver em suas têmporas por causa de sua visão desequilibrada. Você tem um talento natural para cura. Em outra vida você poderia ter sido um curador, disse ela. Uma das grandes ironias da vida, disse ele, desviando o olhar dela. Ela pensou que o canto da boca dele se contraiu levemente, mas talvez fosse apenas um truque de sua visão. Suponho que sim. Hermione olhou para suas mãos novamente. As pontas dos dedos dela estavam manchadas de sangue. Ele também. Houve uma rachadura. Topsy apareceu com um pequeno frasco de essência de ditâmino que ela entregou a Malfoy. Conserte a porta. Malfoy ordenou ao elfo, mal olhando para ela enquanto se virava para Hermione. Hermione começou a se levantar com dificuldade. Eu deveria deitar para que ele não funcione, disse ela. Seu equilíbrio caiu e suas mãos e braços tremeram e não suportaram seu peso. Ela afundou no chão e mordeu o lábio em frustração. Talvez ela apenas se deitasse no chão. Uma mão se fechou em torno de seu cotovelo e a puxou para cima. Eu não estou inclinado sobre você no chão. Malfoy disse em uma voz fria enquanto a puxava para o outro lado do quarto e a puxava para a cama. Se deite aqui. Ela se sentiu atrás de si mesma e deslizou para a cama. Ela empurrou o travesseiro para o lado e se deitou. Malfoy se inclinou sobre ela, frasco na mão. Seu rosto entrava e saía de foco cada vez que ela piscava. Escuro. Luz. Escuro. Luz. Quantas gotas? Ele perguntou. Hermione hesitou. Essência de ditâmino era caro. Quando ela foi uma curandeira, ela teve que racioná-lo, pesar cuidadosamente o benefício em relação ao custo. Uma gota a cada 2 horas durante os próximos dias é o ideal. Mas uma dose de 3 gotas é suficiente, ela finalmente disse. Vai fazer o quê? Ele disse. Provavelmente serei capaz de fazer contornos e detectar cores a poucos metros, disse ela. Malfoy se inclinou para frente e usou sua mão direita para segurar levemente o olho esquerdo dela enquanto pingava uma gota da essência em seu olho. Doeu. Hermione imediatamente fechou os olhos para evitar piscar. A mão em seu rosto desapareceu. Estarei de volta em 2 horas e vou garantir que Astoria fique longe. Ela ouviu seus passos recuando e ergueu a mão para manter o olho esquerdo fechado para que pudesse vê-lo ir embora. Ele tropeçou um pouco quando estava perto da porta, como se não estivesse com os pés firmes. Hermione fechou os olhos novamente e ficou imóvel, desejando não chorar. Não chore. Não chore, ela disse a si mesma. Isso iria desperdiçar o ditâmino. Malfoy reapareceu 2 horas depois com um especialista. Um homem idoso vestido com uma túnica verde-limão. A expressão do curandeiro foi desenhada, mas ele parecia determinado a esconder seu desconforto. Ele mal olhou para Hermione. Perfurações de esclera são um negócio bastante desagradável. O curandeiro disse em uma voz ofegante enquanto conjurava uma cadeira ao lado da cama e olhava para Malfoy. Nem sempre é muito que pode ser feito. Feitiços de cura básicos não são muito para preservar a visão. Teremos que ver o que há para trabalhar. Foi ela quem lhe disse quais feitiços usar. Malfoy deu um breve aceno de cabeça e se encostou na parede. A curandeira se virou para Hermione e lançou um feitiço de diagnóstico ocular desconhecido. Hermione olhou para as fitas coloridas flutuando sobre sua cabeça, mas não sabia como lê-las. O curandeiro ficou em silêncio por vários minutos enquanto manipulava o diagnóstico. Este é um trabalho de reparo bastante excepcional, disse o curandeiro em tom de surpresa depois de dar uma última cutucada na fita com a ponta de sua varinha e enviar pequenas faíscas de luz para dentro dela. As fitas tremeluziram e se retorceram em resposta. Que feitiço você o fez usar? A curandeira perguntou finalmente olhando para o rosto de Hermione. Sclera Sanentur, disse ela. Suas sobrancelhas saltaram. Você provavelmente teria perdido a visão se tivesse usado feitiços mais comuns. Onde você aprendeu esse tipo de cura? Ele perguntou com uma voz espantada. Áustria, França, Albânia e Dinamarca. Hermione disse, sua voz moderada. Eu me mudei. Minha especialidade era curar as artes das trevas e ferimentos de vítimas. Mesmo, a qualidade de desprezo no comportamento do curador em relação a Hermione desapareceu e ele a estudou pensativamente. Eu me inscrevi para estudar na Albânia, lá em 64. Não consegui entrar, meu trabalho com a varinha não era preciso o suficiente. Belo hospital. O departamento de magias antigas deles era o melhor da Europa. Foi, Hermione disse, sua voz melancólica.
É uma pena como os terroristas o destruíram durante a guerra, disse o curandeiro. Então, de novo, ele olhou para as roupas e pulsos de Hermione e seus lábios se curvaram. Suponho que você fosse um deles. Ninguém que já atacou um hospital, disse Hermione. Era uma tática favorita de Voldemort. Ataque locais que deveriam ter sido neutros e incriminem os terroristas da resistência por isso. Isso ajudou a aliar o público a Voldemort e levou a resistência ainda mais para a clandestinidade. Hermione se lembrou de quando souberam que o hospital albanês havia explodido. Quase não houve sobrevivente. Todos os curandeiros que orientaram Hermione morreram nos escombros. A resistência na Albânia havia desaparecido logo depois. O especialista continuou a estudar a leitura diagnóstica de Hermione por mais alguns minutos antes de fazê-la desaparecer com um aceno de sua varinha. Ele lançou alguns feitiços que Hermione sentiu e se tornou estranhamente frio na frente de seu cérebro. Então a curandeira se inclinou para frente e adicionou uma gota de essência de ditamo em seu olho. Eu acho que você pode realmente ter uma recuperação completa. Mantenha as luzes baixas e aplique Essence of Dittany a cada 2 horas durante o dia e uma gota extra antes de ir dormir pelas próximas 2 semanas. Faça isso. E eu acho que pode acabar sendo pouco ou nenhum comprometimento de longo prazo em sua visão. Hermione observou com um olho enquanto ele se levantava e se virava para Malfoy, endireitando suas vestes pomposamente. Devo dizer que você tem um pequeno curandeiro excepcional. Quando você me contou o que aconteceu, eu esperava que ela acabasse quase totalmente cega. Feitiços de Sanentur são bastante obscuros e específicos para ferimentos. É notável que ela tivesse a presença de espírito para distinguir que seria apropriado para reparar aquele tipo específico de punção. Muita sorte, disse Malfoy, seu tom brando. Há mais alguma coisa que você recomende? Estou sob ordens estritas de mantê-la em boas condições. Não quero que nada seja esquecido. Bem, talvez uma compressa fria. Essência de ditamo funciona melhor nos olhos quando mantida em uma temperatura baixa. Comida nutritiva, caldos de galinha e similares, para ajudar o corpo a se curar. Ela provavelmente sabe. Muito bem, disse Malfoy, se endireitando e indicando a porta do quarto de Hermione que os elfos domésticos haviam consertado. A curandeira olhou para Hermione novamente. Bastante excepcional, disse ele novamente com uma voz admirada. Pena. É um desperdício de talento. Malfoy disse evasivamente. E você, senhor? Notável como você pode executar os feitiços tão bem. Uma colaboração muito impressionante. Você mesmo poderia ser um curandeiro. É o que me dizem. Malfoy disse com um sorriso insincero. Você acha que o Mungus ainda vai me contratar depois que eu matei alguém em sua sala de espera? O curandeiro empalideceu. Bem, o que quero dizer é, se não houver mais nada, eu te vejo sair. Malfoy o interrompeu e saiu da sala. Hermione passou a maior parte dos próximos dias na cama. Um elfo doméstico chegava a cada 2 horas com um frasco de Essence of Dittany. A observava enquanto ela aplicava uma gota no olho e depois desaparecia novamente. Depois de 4 dias, sua visão a um braço de distância foi praticamente recuperada, mas, além desse raio, as coisas ficaram borradas e doeu tentar focar. Malfoy não apareceu novamente, mas Hermione pensou ter ouvido seus passos no corredor. Então o curandeiro Stroud veio. Você teve um mês bastante infeliz, ouvi dizer, Stroud disse, conjurando uma mesa médica e esperando que Hermione se aproximasse. Hermione não disse nada enquanto se aproximava e se sentava na beira dela. Stroud puxou um frasco de Veritaserum e Hermione abriu a boca e aceitou a gota em sua língua. Stroud lançou um diagnóstico geral sobre Hermione e os dois o estudaram. O olho de Hermione estava melhor. Seus níveis de sódio estavam normais. Seus níveis de cortisol estavam extremamente altos. Eles estavam sempre altos, mas havia um pico acentuado neles. Stroud suspirou e escreveu algo no arquivo de Hermione antes de lançar um feitiço de detecção de gravidez. Hermione já sabia qual seria o resultado do feitiço. Ela olhou fixamente para o relógio na parede. Sua visão desequilibrada significava que ela não conseguia mais distinguir os números ou mesmo os ponteiros, a menos que fechasse o olho esquerdo. Houve um longo silêncio. Tanto tempo que Hermione finalmente olhou para trás e descobriu que o curandeiro Stroud havia feito um diagnóstico mais detalhado do sistema reprodutor de Hermione. Hermione não conseguiu ver todas as leituras claramente, mas ela reconheceu o suficiente para saber que não havia nada de incomum nisso. Ela olhou para o rosto do curandeiro Stroud.
Estava borrado, mas Hermione ainda podia ver a familiar irritação tensa em torno da boca da mulher enquanto ela manipulava o diagnóstico com sua varinha. Você ainda não está grávida, Stroud disse categoricamente. As palavras eram uma acusação e uma condenação. Hermione não vacilou ou mesmo piscou. O curandeiro Stroud continuou. Você é uma das únicas que ainda não está grávida. E no caso das outras, é porque os senhores têm seus próprios problemas. Houve uma pausa. O curandeiro Stroud parecia estar esperando uma defesa. Talvez o Alto Reeve também tenha problemas, disse finalmente Hermione. Ele não tem. Eu o examinei várias vezes agora. Ele é perfeitamente viril e fértil. Excepcional até. Hermione lutou contra deixar sua boca se contorcer de diversão ao pensar no Malfoy sendo examinado por Stroud. Ele deve amar isso. Ela pensou consigo mesma. Exteriormente, Hermione estava em silêncio. O curandeiro Stroud deu um suspiro agudo. Como ele te leva? Você fica reclinada depois das instruções? Você vai se lavar depois? As perguntas eram suspeitas. Hermione sentiu suas bochechas corarem enquanto era compelida a responder às perguntas. Tem um relógio ali na parede. Sempre espero o tempo previsto antes de me mover. Sigo todas as instruções de lavagem. O retrato pode verificar. Os olhos do curandeiro Stroud se estreitaram. E como ele te leva? Hermione olhou fixamente para o relógio embaçado até que sua cabeça começou a latejar. Em uma mesa. O quê? O curandeiro Stroud disse rispidamente. Ele conjura uma mesa no meio da sala e me faz inclinar sobre ela. Ele te pega por trás? Hermione sentiu suas bochechas e orelhas ficando quentes. Sim, ele é muito clínico sobre isso. Quantas vezes por dia? Uma vez por dia. Por 5 dias. Houve um longo silêncio. Bem, o curandeiro Stroud finalmente disse. Então ela se inclinou e bateu sua varinha 2 vezes em uma das algemas nos pulsos de Hermione. Houve uma onda de calor imediata. 1 minuto depois, houve uma batida forte na porta e Malfoy entrou, parecendo tão frio quanto Hermione jamais o vira. Ela mal conseguia distinguir seu rosto enquanto ele caminhava em direção ao curandeiro Stroud. Ela fechou o olho esquerdo para tentar ver mais claramente. Você ligou, disse ele. Ela ainda não está grávida, anunciou o curandeiro Stroud. Malfoy não pareceu surpreso nem desapontado com o anúncio. Que pena, disse ele friamente. Realmente. Está começando a se tornar anômalo. Não há nada que eu possa encontrar para explicar isso. Os olhos do curandeiro Stroud se estreitaram enquanto ela encarava Malfoy. A curiosidade de Hermione foi repentinamente aguçada. O curandeiro Stroud suspeitava que Malfoy estava tentando evitar engravidar Hermione. Foi ele? Por que ele iria? Ele deveria estar desesperado para engravidá-la. Se não fosse por um herdeiro, pelo menos na esperança de que a magia compatível finalmente corroesse e rompesse a magia que protegia as memórias de Hermione. O Lord das Trevas pode ter motivos para se preocupar se ela continuar infrutífera. Como você sabe, o desejo dele é de natureza dual. Certamente, eu estou ciente. Malfoy disse, um tom perigoso entrando em sua voz. Então você não deve ter objeções se eu fizer algumas recomendações sobre como aumentar suas chances de sucesso. Malfoy inclinou a cabeça. Qualquer coisa a serviço do Lorde das Trevas. Não há mais mesas, então? Disse Stroud em um tom aguçado. Houve um lampejo de algo, possivelmente irritação nos olhos de Malfoy. Multar. E coloque-a reclinada, disse Stroud, erguendo o queixo, com menos distanciamento. Um sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Malfoy, mas antes de dizer qualquer coisa, Stroud acrescentou. Gravidez mágica é mais complexa do que meramente o processo biológico de fertilização. Pode exigir uma conexão. Caso contrário, poderíamos utilizar métodos trouxas para este esforço de repovoamento com muito mais conveniência para todos. Sério. Todas as outras criadoras grávidas que você tem atribuem suas condições à conexão que tem com os pais, Malfoy falou lentamente. Ela é excepcional em magia, assim como você, disse Stroud, com uma expressão rígida. De acordo com algumas teorias, esse poder faz com que a centelha da vida exija mais persuasão, a menos que haja alguma outra explicação que você possa oferecer. Ela deu a Malfoy um longo olhar, que ele devolveu sem piscar. Hermione tinha certeza. Stroud suspeitava que Malfoy estava fazendo algo para interferir. Multar. Moça excelente, disse Stroud, sua boca se alargando em um sorriso fino. Afinal, o Lorde das Trevas está bastante ansioso para obter acesso a essas memórias. Se os esforços de concepção continuarem a falhar, podemos nos ver obrigados a considerar outros senhores.
Eu estava com a impressão de que usar a gravidez mágica para desbloquear as memórias exigia que o pai fosse o legilimens, ou poderia resultar em um aborto espontâneo, disse Malfoy em um tom levemente cortante. Isso é verdade. A familiaridade magigenética é importante. No entanto, não precisa ser necessariamente uma familiaridade paterna. Meio-irmãos, por exemplo, podem ser outra opção. Ouvi boatos de que seu pai pode ser chamado de volta à Grã-Bretanha. Hermione se sentiu estremecer e sua garganta se contraiu como se ela fosse vomitar. A expressão de Malfoy não vacilou, mas ele empalideceu visivelmente, mesmo na visão turva de Hermione. O curandeiro Straur continuou, e havia um tom de zombaria em sua voz. Eu não mencionei a opção ao Lorde das Trevas, ainda, mas eu sei o quão ansioso ele está pelo progresso. Seria uma decepção para mim ter que recomendá-lo. Como um cientista, devo admitir que estou particularmente curioso para ver a progenie de dois indivíduos excepcionalmente poderosos. Mas minha primeira lealdade é para com o Lorde das Trevas. Então, se esse par em particular ainda for infrutífero depois de 6 meses, sinto que não terei outra opção a não ser oferecer uma solução alternativa. É claro, disse Malfoy, seu tom calmo, mas com um tom que Hermione reconheceu como fúria fria. Havia mais alguma coisa? Nada mais. Alto Reeve. Obrigado pelo seu tempo, disse o curandeiro Straub. Malfoy girou nos calcanhares e desapareceu pela porta.